Calvário de Libertação, segunda parte, capítulo 6, Dom Hidalgo desperta do passado. Não só apenas pelo aspecto físico, o manicômio judiciário inspirava horror. A construção pesada, com janelas gradeadas e portas espessas de madeira reforçada, as chaves trancando as passagens de acesso, os muros altos, os pátios nus, compunham antes o cenário de um presídio do que o de um hospital. A atividade rude, mal remunerada, a indolência de quem de direito pela administração haviam transformado a quase totalidade dos funcionários em sicários dos pacientes. Hoje mais um bateu as botas na enfermaria A, comentava um servidor com o outro. Aquele que foi recolhido após o acontecimento? Inquiriu o ouvinte. O acontecimento fora uma grande sova que lhe aplicaram. Sim, aquele também serviu de lição. Ambos riram prazerosamente. Algum outro desgraçado virá para o seu lugar. Aqui nunca se tem direito a uma folga. Nem por isso deixaremos de aplicar-lhes a terapia da força. Na loucura desses miseráveis, a pancada é remédio para muitos. E na falta de outro medicamento... Comentários que tais, desbordando o cinismo, tornaram-se naturais. Corretivos deste e de outros mais infames jaezes eram normalmente utilizados. Afinal, o guardador de um paciente mental é prisioneiro que vigia outro prisioneiro, sofrendo-lhe a injunção carcerária. Lúgubre o conglomerado humano, horrenda se tornara a comunidade espiritual, pulsante e viva, num truanesco intercâmbio vital. Naquele recinto de redenção pelo impositivo da reeducação na dor superlativa, a população de espírito suplantava expressivamente a física. Seres degenerados, caricaturais, quasímodos, disformes, animalescos, licantropos, uns desfilavam arrastando-se ou sendo arrastados pelos émulos humanos que lhes refletiam a hediondez em estreito conúbio psicofísico. Semblantes, álvares, terríficos, patibulares, exteriorizando o estado de alucinação profunda em consórcio com pacientes que lhes pareciam cópias em cera, regurgitavam. Blasfemos, agressivos, violentos, frios e calculistas. Outros tantos estorcegavam-se nos seus delírios de vingança, com que se lucupletavam nas vítimas e elas atados em parasitismo aterrador. E incontáveis misérrimos, ociosos, caídos, subjugados por outros de condição dominadora, fácies e impiedosa, sem qualquer registro emocional. Periodicamente, vândalos passavam bulhentos, apavorados e apavorantes, produzindo alarido na mole de desventurados de ambos os planos da vida. Verdugos, acolitados por seres de forma animal inferior, deambulavam como fiscais impiedosos, intermediários de almas secularmente aferradas ao mal, em refúgios no próprio averno. Eram feitores, dirigentes dirigidos, encarregado do deitar fogo para apavorar e explorar as forças das vítimas nas vampirizações irrecuperáveis com que se vingavam dos impenitentes algozes do pretérito. Não que ali todos se encontrassem à mercê do divino ouvido. Não que ali deixasse de luzir o amor de Deus. Não que faltasse a misericórdia do céu. Grupos de enfermeiros espirituais vigilantes, que por se encontrarem em estágio edificante, movimentavam-se em faixa diversa dos atormentados, que os não percebiam, salvadas algumas exceções, operavam em socorros, minimizando as excessivas desditas a que se arrojaram pelo derrocar das obrigações morais superiores.
graças ao abusarem das atribuições humanas, por perverterem os valores inalienáveis do espírito, em subverterem as diretrizes do amor, através do extravasarem de paixões aniquilantes e avassaladoras, no repudiarem orgulhosamente os impositivos espirituais causais da organização fisiológica. Árbitros insensatos do destino alheio, condutores de consciência, comandantes de comunidades, criminosos todos que malversavam as transitórias atribuições que os faziam mordomos das fortunas da ordem, do dever, do progresso, que transformaram em caos, anarquia, degradação, embora o corretivo da justiça não permaneciam ao desamparo, quanto, por seu tempo, também não permaneceram em desleixo às suas vítimas passadas. Espíritos nobres buscavam estagiar naqueles pélagos vorazes do sofrimento geral, exercitando a caridade indiscriminada sob a tutela das leis. A loucura é marca profunda no homem, desde a mais longínqua página da história da evolução. Temidos e endeusados, perseguidos e adorados, os alienados mentais sempre assinalaram com sua presença o suceder dos tempos. Na história antiga, adivinhos e feiticeiros já lhes conjuravam a enfermidade, expulsando os demônios que os martirizavam e os engrandeciam aos olhos do poviléu, mediante a usança de práticas exóticas e sortilégios vários. Jesus os enfrentou inúmeras vezes, nas várias expressões que se apresentaram, fossem portadores de espíritos infelizes ou houvessem sido eles próprios os seres enfermos, espíritos doentes. Na Idade Média, a ignorância os levou à fogueira pelo crime de possuírem uma enfermidade dirigida por Satanás. A partir somente da metade do século XVIII é que a doença mental deixou de sofrer a oficial perseguição. Não equivale isso a dizer que os alienados deixaram de ser odiados, encarcerados e perseguidos ostensivamente pelos chamados sadios. Foi Philippe Pinel quem deu início à mudança de comportamento geral em relação aos alienados mentais. A Declaração dos Direitos do Cidadão, promulgada pela Revolução Francesa, inspirou-se a libertar os loucos parisienses em La Salpêtrière, o hediondo hospital que rivalizava pelas suas misérias com o de La Bicêtre. Nos dias do terror, enquanto a guilhotina ceifava centenas de vidas, o Dr. Pinel se tornou o diretor de ambos os hospícios. Em 1793, liberou os infelizes esquizofrênicos ali encarcerados, sem qualquer mínima possibilidade de receberem misericórdia. O Hospital de Salpêtrière era considerado uma cidade dentro da cidade de Paris. Erguido no século XVII, era realmente uma cidade, se considerarmos que possuía 45 pavilhões espalhados por diversas ruas e praças, com a sua própria igreja. Posteriormente, Luís XVI transformou-o num recolhimento para mendigos, meretrizes e vagabundos que ali enxameavam em estreita convivência com os doentes mentais. No último quartel do século XIX, quando o neurologista Jean-Martin Charcot assumiu a direção de uma de suas enfermarias, em 1862, havia cerca de 5.000 pessoas depositadas em infame promiscuidade e em celas infectas individuais. Antes, o asilo fora reduto dos célebres sanguinários massacres de Setembro. Seguindo as pegadas de Pinel, Charcot
deu dignidade humana aos alienados, iniciando a nova era da psiquiatria e da neurologia. A partir de então, se modificou a paisagem da loucura. Infelizmente, porém, ainda se multiplicam hospitais para a saúde mental, onde os pacientes prosseguem experimentando os horrores do passado. Superlotados com pacientes de várias alienações, recebendo tratamento coletivo por falta de recursos, de pessoal técnico e misericordioso e de terapêutica especializada. Os que neles se recuperam temporariamente têm alta, encharcados e hebetados por drogas psicotrópicas e barbitúricos, cujos efeitos danosos ainda não foram necessariamente estudados, motivo de acirradas controvérsias entre os seus experimentadores. Claro está que existem expressivas e dignas exceções, nobres esforços e diligentes missionários das ciências da alma que lutam com acendrado sacrifício, empenhando-se na mudança de comportamento dos seus colegas em benefício dos pacientes. São eles os apóstolos de todos os tempos, nascidos para o milagre do progresso e da felicidade humana. O manicômio judiciário onde estagiava Roberto Domênico vivia os dias do passado, entre sombras e indiferenças. Desde o eclodir da tragédia, o homicida caiu nas garras vigorosas dos desafetos que o perseguiam e que, de certo modo, utilizando-se de sua fraqueza de caráter, inspiraram-no ao roubo, urdindo o insucesso em que tombou. O choque por ver o genitor assassinado pelo comparsa que ele escolhera produziu a perfeita sintonia e imediata dominação psíquica por parte do seu perseguidor desalmado. A distonia emocional desarticulou-lhe as engrenagens dos controles mentais que passaram ao ser mais vigoroso, conquanto o seu estado de encarnado. O espírito frágil perdeu-se nos mecanismos bem denominados pelo odiento inimigo que lhe sitiava a casa mental há muito tempo, num incessante hipnotizar. A presença de Dona Maria Leonor, claridade abençoada entre as sombras, foi de inestimável resultado para ele. Credora de valiosos títulos de amor e de enobrecimento, tornada um dínamo de energias benéficas, graças às orações a que se entregava e pela compreensível sintonia mental com as entidades superiores que a acompanhavam, enquanto ela estagiou nas regiões dolorosas antes de reencarnar, renovou-se para o bem, mudando de comportamento e granjeando afetividade. Ela foi um instrumento da providência para contribuir favoravelmente junto ao esposo. O Senhor não deseja a morte do pecador, mas a sua salvação, conforme ensinou Jesus, ao mesmo tempo modificando a psicosfera ambiente. A pequenina e não vista Violeta perfuma onde se encontra. A sua aura irradiante desprendia um teor vibratório que rechaçava os perniciosos vibriões idioplásticos, as deletérias formas pensamento, mudando a psicosfera em sua volta. Ao mesmo tempo, a caridade de Cecília, aplicando no enfermo energias benéficas em socorro de compaixão, afugentando com a sua presença as entidades viciosas, aproveitadoras, não pessoalmente envolvidas na conjuntura, fez afrouxarem os vigorosos controles dos obsessores impenitentes. Enquanto isso, a tônica do amor envolvente da esposa, a articulação do seu nome com doçura, muito diferente das exprobações que sofria na esfera psíquica, a insistência, obrigaram o espírito subjugado a retornar à realidade física, despertando-o por um momento para o mundo exterior, donde fugira a medo ou dele fora expulso pelos arbitrários comensais do seu plasma psíquico.
A modulação da voz carregada pela vibração de amor e ungida de piedade repercutiu nas telas da memória do obsesso como uma música amada, quase esquecida, atraindo para a sua direção os clichês mentais, felizes arquivados, que responderam ao apelo de fora e vibraram nas engrenagens da memória, fazendo Domênico reagir, beneficiado pelo que lhe parecia um sonho bom nos azares do infindo pesadelo. Muito rápida a ação positiva, mas de grande resultado, de salutar efeito para o enfermo. Domênico fora trazido à reencarnação por intermédio do senhor Edmundo Matoso por uma necessidade de reparação em caráter de urgência, por ser um espírito endividado e muito perturbado em si mesmo, em face da presença da culpa na consciência, possuía uma casa mental receptiva às ondas psíquicas emitidas pelas suas vítimas pregressas. A própria maleabilidade para o erro resultava da pobreza do caráter moral, pela larga convivência com os hábitos sórdidos da ambição e da impetuosidade antigas. O processo comportamental do indivíduo, gerando condicionamentos profundos, transfere-se de uma para outra vida, impondo que se repitam os gravames, as atitudes costumeiras, que devem ser superados mediante os máximos investimentos dos valores íntimos. Tais condicionamentos, que são as imperfeições morais, desgastam as defesas da individualidade, porque vinculado o homem às energias perniciosas, em cujo campo se movimenta, produzem desequilíbrios e equivalentes que o tornam alienado em si mesmo, renascendo distônico, impressionável, agressivo ou rebelde, receoso, estigmatizado por suspeitas e desconfianças que procedem dos arquivos dos atos passados, impelido a repetir as experiências malogradas, deparando os antigos comparsas ou vítimas que lhes completam o quadro perturbador, diante do qual se aturde e enferma sob a alta carga das emoções descontroladas. São os pacientes cuja alienação se encontra nos dédalos do ser e se exterioriza obedecendo ao processo legal da reparação espiritual. Outros, todavia, que conseguem transitar em aparente normalidade, mas que conduzem cargas emocionais similares, avançando com dificuldade ao serem reencontrados pelos adversários, caem sob a injunção deles por lhes faltarem a decisão e a resistência para superarem a constrição mental e física que aqueles exercem sobre a sua frágil constituição psicofisiológica. Era o caso da nossa personagem. Predisposto à loucura, faltavam-lhe apenas os fatores que lhe desbordassem a capacidade de resistência para arrojar-se ao desespero de retorno difícil. O plano trabalhado pelos inimigos espirituais contava com o contributo da consciência que, descobrindo-se em falta, ralar-se-ia no remorso inútil, impedindo o reequilíbrio pelo sentir necessidade de flagelar-se com os espículos da culpa. Dando-se conta do que acabava de suceder, o impacto profundo, vigoroso da cena sanguinolenta abriu-lhe os sensores das lembranças e ele reviu o acontecimento semelhante, no qual se encontrava envolvido. Turbilhonando-lhe as ideias numa violência e celeridade que ultrapassavam a dimensão habitual do tempo, o seu eu consciente, o espírito, tornando revel e sentindo-se asqueroso Caim, ansiou por fugir à realidade ou por punir-se, num arrojar-se sob as pedras do rochedo de Sísifo. Nota 31. Foi filho de Éolo e o rei de Corinto. Temido e odiado pelas suas crueldades, ao morrer, foi condenado aos infernos,
onde deveria rolar uma pedra até o cimo da montanha, donde ela voltava a cair sem cessar. Em literatura, o rochedo de Sísifo simboliza trabalho extenuante, sacrificial, a pena sem termo. Os autores, inspirados no infortúnio que aguardavam esse momento de estupor, assenhorearam-se-lhe vibratoriamente dos departamentos psíquicos, imantando-se ao perispírito, maleável à sua contrição, por cujo intermédio impediam mais ampla ação do espírito encarnado nos comandos do corpo, portanto, do cérebro, da mente. Não titubearam na ação deletéria, utilizando-se da técnica de lhe despertarem as reminiscências espirituais semi-adormecidas, nas quais eles mesmos surgiam, de modo a comporem a teia da prisão bem engendrada. Homicida! Gritaram as diversas vozes das testemunhas espirituais no cenário do crime, e naquele momento em ensurdecedora agressão. Homicida, abjeto! Não podendo matar o pai, assassinou o sequaz, a fim de apropriar-se sozinho de toda a rapinagem. Miserável! O motivo não fora esse, mas a acusação em tais termos objetivaria os resultados que lhe apraziam. Não sou assassino, redarguiu Domênico, alucinado, sem identificar a procedência das acusações, supondo tratar-se de pessoas que haviam ocorrido ao local do hediondo desfecho. Tentei defender meu desgraçado pai. Não esperava que o miserável fosse me trair. Meu Deus, que fiz? Matou sim, desventurado. Nós vimos e seremos testemunhas de acusação. Traidor covarde, troaram com agressividade. No desespero em que se debatia psiquicamente, apenas ouvia sem ver, confundindo as duas realidades. O mundo exterior, o da matéria, perdia os seus contornos e a evasão dele, em fuga à justiça, era o mecanismo natural que funcionava automaticamente para o espírito culpado. Nesse comenos, o obsessor, que se atribuía o direito da vingança, utilizando-se de um relho semelhante aos chicotes terrestres em couro fino e curtido, com uma lâmina incrustada na ponta, tendo-o dobrado em 2 voltas e segurado pelo cabo, agitou o açoite no ar, produzindo um sibilar específico que apavorou a malta de perturbados. Rosto patibular, trajando-se esquisitamente, a antiga fidalguia espanhola do século XVIII, acolitado por 2 mastins de aspecto feroz, chicoteou o corpo-alma de Domênico, bradando estentórico. Então, senhor Dom Hidalgo Melendez de Aragão e del Pilar? O metal da voz, calculadamente vibrante e impressionável, penetrou na acústica do delinquente aturdido, sacudindo-o ainda mais como se fora vítima de estranho choque elétrico. Não sabia traduzir se fora a dor da violenta chibatada ou se o desespero que lhe produziu a enunciação daquele nome. Não responde, senhor Dom Hidalgo? Voltou a arguir enquanto impunha o látego no submisso infeliz que se estarrecia mais. Responde-me, senhor conde, por que o silêncio culpado e não a audácia altaneira? Receia a verdade? Há alguma coisa que o atemorize? A consciência? Ora, os nobres matam a consciência para conservar a nobreza, não é certo? O jovem tremia incontrolavelmente. Somavam-se o horror dos minutos anteriores, não assimilados ainda, com a evocação de mais tenebrosos acontecimentos que o acusador lhe arrancava dos lôbregos labirintos da alma, onde pareciam sepultos, embora vivos. Escarnecedor, prosseguia, dominando a situação, o execrável algoz. Espero este encontro há algum tempo. A desforra sabe aguardar 1 milênio, desde que se locuplete no desforço e se beneficie,
saciando a sede e a fome de vingança bem cultivada. E estrugiu o relho. Não creio que o meu bom amigo me haja olvidado. Somos de uma região onde o sangue lava a honra ultrajada e o ouvido como o perdão, a ofensa, não são respeitados, não é mesmo? Diga-me alguma coisa, fidalgo. Domênico, num extremo sofrer, sentiu-se recuar no tempo ou teve a impressão de que o passado lhe galopava em frene pelas recordações, trazendo de volta páginas vivas das ações arquivadas, plenas de colorido, exuberantes, revendo-se agigantar, dominado pelo ser que as evocava. Na projeção psíquica que eliminava o tempo, o momento da realidade que vivia, sentiu desdobrar-se ante a visão interior a cidade de Saragoça, com o seu rio luminoso tão querido ao seu coração, identificando-se, quando despertou, a açoites e acusações. Recorda-se, não, senhor Dom Hidalgo? Eu sabia que o faria recordar-se. De que me acusam? Gargalhadas estridularam, sarcásticas, zombeteiras. Em verdade, o acontecimento transcorria ante grande malta de entidades errantes, de vagabundos espirituais, sob o comando do verdugo seguro do efeito de suas palavras na vítima e da ressonância da repercussão no público. Na esfera física, sucediam-se os fatos já conhecidos do leitor, enquanto o criminoso se apresentava em crise de irracionalidade, estado em que decorria da falta de intercâmbio consciencial do espírito com o corpo, em face da execranda prebenda. Ora, não acusamos o nobre aragonês? Zombou o vingador. Despertamo-lo para que confesse espontaneamente suas culpas, e se as tem, eu sou a sua consciência que o vigia. Eu o conheço sim, recordo-me agora. O Ebro. Significa-lhe alguma coisa, o Ebro? Recorde-se mais, senhor Dom Hidalgo. Não só o Ebro, mas também a nossa veneranda Catedral de La Scio. Ela é muito importante no mapeamento da nossa amizade. A ironia rilhada entre dentes produziu o contínuo estremecimento do enfermo, aumentado pelo açoite que lhe despedaçava as carnes da alma. Um nobre descendente dos poderosos condes de A não pode olvidar nunca, asseverou o cínico. Subitamente, como se tomado de assalto por uma informação coletiva que lhe rompera interiormente, Domênico bradou. Você é o infame tarazonês? É verdade, sim. Recordo-me da Catedral de La Scio. Eu vivi muito lá e o meu melhor amigo, o bispo. Muito bem, agora que nos reencontramos, passaremos à prestação de contas. Não desejei ser injusto, cobrando dívidas a quem delas não se recordava. Isso seria um crime, e a justiça não se enreda na delinquência. Agora não haverá dificuldade para nos entender. Domênico estava a sofrer o tumulto das ideias e reminiscências hediondas. Abstraía-se dali pelo milagre das recordações passadas, volvendo os dias do conde Hidalgo Melendez de Aragón el del Pilar. O recuo intempestivo fazia-o sonhar, só que a evocação se dava no momento do conciliábulo mantido entre ele e eminente prelado, que concertavam a morte de Dom Fernando de Alcala e Concepción, o tarazonês. Nessun maggior dolore que ricordasse del tempo felice nella miséria, dizia Francisca de Rimini, ao narrar os seus amores infelizes pelos quais espiava. Nota 32. Não há dor maior do que recordar o tempo feliz na desventura. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, 121 a 123.